Feche seus olhos nesse momento. Vamos nos conectar com o Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja aqui, que o Senhor venha neste lugar e que o Senhor possa impactar as nossas vidas nessa manhã. Deus, em especial, Pai, nós oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor é o mesmo, Deus, ontem, hoje e eternamente, Senhor. Vem com o Teu poder, vem com a Tua majestade, Pai. Vem neste lugar, Senhor. E fica conosco nessa manhã. Vem, Senhor. Estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, sempre amém. Te damos honra, te damos honra.
damos glória, teu é o poder, sempre amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, sempre amém. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, tua só tu tens as palavras de vida. Tu és o verbo que trouxe o mundo à existência, Cristo e o Messias, o Filho de Deus. Filho de não te silenciou, tua voz agora ecoa por toda a terra. Estrela da manhã, libertador, a rosa te sarou. Juiz e raiz de Davi, eu tô no eterno, juiz e raiz de Davi.
que não falha. És a canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Aleluia, Senhor. Ontem, quando eu estava orando um pouquinho em relação ao período de louvor de hoje, algo que me veio muito forte e eu compartilhei com o pessoal aqui, é sobre intercessão. E eu não costumo parar o período de louvor assim, né? Mas eu sinto de pedir para você, feche o teu olho nesse momento. Tem muitas pessoas aqui no nosso meio que têm passado por situações de enfermidade mesmo, principalmente essa questão do Covid, né? Estamos perdendo gente aqui no nosso meio. Vamos estar intercedendo nesse momento, sabe? A presença de Deus, ela está aqui. Deus, ele não mudou. O Senhor, ele é maior do que o Covid, ele é maior do que um câncer. Aí mesmo onde você está, comece a interceder, sabe? Por essas pessoas que estão realmente necessitadas, pessoas que estão no hospital nesse momento. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Pai amado, nós unimos a nossa fé nesse momento e clamamos pelo Teu poder. Clamamos, ó Deus, pela Tua majestade aqui, Senhor. Pai amado, nós nos colocamos nesse momento em posição de guerra mesmo, ó Deus, e nós lutamos pelos nossos irmãos que estão enfermos nesse momento. Nós confiamos em Ti, Senhor. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar. Este mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu
Amém, Senhor. Pai, nós ofertamos a Ti essas canções e confiamos em Ti, Pai. Confiamos as nossas vidas, as vidas das pessoas que nós intercedemos aqui nessa manhã, Pai. Confiamos que o Senhor pode fazer o milagre, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode realmente restabelecer, Pai. Fica conosco, recebe, ó Deus, a honra, Pai, nessa manhã. Nós reconhecemos, ó Deus, que todo o poder está nas Tuas mãos. Nós reconhecemos, ó Deus, que a última palavra vem do Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que não há ninguém, não há nada maior do que o Teu poder. Continua conosco essa manhã. Fala conosco, toca em nossas vidas. Vem nos impactar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Ministração de Deus lá atrás. Eu creio que o mesmo Deus que está neste lugar estará lá com eles. Então, feche seus olhos, vamos orar. Em seguida nós vamos trazer os dízimos, as ofertas no altar do Senhor, amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos filhos. Nós agradecemos a Ti porque até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E como nós cantamos, ó Pai, a Tua mão está sobre nós, para nos dar sabedoria, para nos dar correção, para nos direcionar, apontar o caminho. Pai, nós colocamos os nossos filhos diante do Teu altar nessa hora, consagramos cada um deles diante do Senhor, Pai. Deus, eles pertencem a Ti, somos só mordomos do Senhor para cuidar dos nossos filhos. Por isso essa responsabilidade, Pai, nós queremos que o Senhor, ó Deus, sustente as nossas vidas, nos dê, ó Deus, direção, nos dê capacitação, Pai, para educar os nossos filhos nos Teus caminhos, porque a Tua palavra nos promete que quando eles ficarem velhos, ó Pai, eles não se desviarão do Senhor, quando de fato nós como pais apresentarmos as Tuas palavras para eles, Pai. Por isso, ó Senhor, nós pedimos, guarda os nossos filhos de acidente, de incidente, de contaminações na internet, de influências do mal. Nós pedimos que o Senhor Deus os livre de toda situação que traga prejuízo para os nossos filhos. E nós depositamos em Ti a nossa confiança de que eles crescerão para o louvor da Tua glória. Daqui sairão homens e mulheres cheios do Teu poder, Pai, para pregarem a Tua palavra a tempo e fora de tempo, através daquilo que eles têm aprendido na Tua casa, na casa de oração, Pai. Muito obrigado pelos nossos filhos. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Também colocamos diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas que trazemos no Teu altar, Pai. Deus, em nome de Jesus, abra os céus e faz chover sobre a Tua casa, Senhor, bênçãos tais que nós não possamos imaginar, Pai. Que o Senhor abra portas de emprego, Senhor, pela Tua misericórdia e graça. O Senhor nos alcance com o Teu favor, Pai. O suprimento da nossa casa vem do Teu altar, vem das Tuas mãos, Pai. Por isso nós dedicamos esse tempo ao Senhor também, consagrando esses dízimos e essas ofertas, Pai. Dá-nos sabedoria para administrar cada centavo que entra nessa casa, Pai, que nada possa, Senhor, ser motivo para o inimigo nos acusar, Pai, mas antes, ó Deus, nos dá a Tua bênção através do cuidado que nós devemos ter com o que entra nesse lugar, Pai, para socorrer o Teu povo, para sustentar a Tua obra e fazer com que o Teu nome seja honrado e glorificado através dessa dedicação que fazemos a Ti. Oramos assim, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui. As crianças já estão liberadas. Vou chamar o Gilmar aqui. Pode se sentar, igreja. Vai criar água gelada ou natural? Você assume daqui então. Deus abençoe. Você quer que eu ore com você? Pode orar. Esperar um movimento. Bênção pastoral.
Amém, igreja? Estenda sua mão para cá. Você quer que Deus fale com você nessa manhã? Então abra o teu coração, permita que o Espírito Santo, através do servo do Gilmar, possa ser um instrumento de Deus nas mãos dele, amém? Feche seus olhos. Pai, nós consagramos mais uma vez esse altar ao Senhor. Nós colocamos a vida do Gilmar diante do teu altar e sabemos, Pai, que o Senhor já colocou no coração dele a palavra que nós precisamos ouvir. Que ele seja um canal do Senhor, boca do Senhor nessa manhã, Pai. Que o teu poder venha através da palavra ministrada, quebrar sofismas, quebrar estruturas mentais, toda situação que impede muitas vezes o teu falar conosco, Pai. Desobstrui os nossos ouvidos, queremos ouvir a tua voz, e usa o teu filho para isso, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém? Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para que vocês abram as escrituras do Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do 25 ao 33. Lucas 14, 25 a 33. Amém? Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Palavras de Jesus. Esse é o texto que a gente vem trabalhando com os jovens desde o começo desse ano. Nós temos falado sobre discipulado e a gente tem martelado nessa tecla e tem sido uma bênção porque a gente tem percebido como o discipulado ele é toda a nossa vida. Quando nós pensamos em discipulado, às vezes nós pensamos em uma classe, algum método, uma revista, algo que nos ensine a ser discípulos de Jesus. Isso são ferramentas e tudo bem por isso. Mas o discipulado, ele se inicia nas nossas vidas a partir do momento que nós confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós nos tornamos discípulos dele. E esse processo de discipulado vai durar toda a nossa vida. Então, quando nós pensamos em discipulado, nós podemos pensar ele de duas formas. Discipulado como um ato de seguir a Jesus e discipulado como um ato de ensinar pessoas a seguir Jesus. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos seguir Jesus e nós vamos aprender com o Mestre. E também nesse processo nós vamos ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Esse é o discipulado de Cristo. Então ele começa a partir do momento que nós entregamos nossas vidas a Ele. E isso vai continuar por toda a nossa vida. Então não é algo que começa, que tem uma classe que vai se iniciar. Nós vamos ter encontros de 2, 3 meses, depois acaba e pronto, você é um discípulo de Cristo formado
e perfeito. Não é assim. Por toda a nossa vida nós vamos estar no discipulado de Cristo. E nesse processo pessoas vão se tornando discípulos e nós vamos ajudando essas pessoas a seguirem Jesus. E esse discipulado, ele passa por um processo chamado imitação. Nós imitamos a Cristo e nós passamos a agir da maneira que Ele age, a ser como Ele é. E muitos entendem isso de uma forma um pouco simplista. Às vezes nós pensamos que seguir a Jesus e imitá-lo é apenas imitar a atitude moral que Ele teve, o que é importante. Mas o que nós, às vezes, deixamos de lado e não percebemos nas Escrituras é que para imitarmos a Jesus, nós precisamos de um modelo. E quem que é o modelo de pessoas que imitaram a Jesus? Quando nós olhamos para a Bíblia? Os próprios discípulos. Eles imitaram a Jesus. Quando nós vemos a vida que Paulo, Pedro, João, Tiago, esses homens tiveram, nós temos um modelo do que é imitar a Jesus. Então não é apenas imitar um padrão moral de Cristo, mas é você imitar a atitude que os apóstolos, os discípulos tiveram. E que atitude foi essa? Uma atitude sacrificial. Eles sacrificaram a si mesmos, eles negaram a si mesmos, eles estiveram dispostos a sofrer por causa de Cristo e entregaram as suas vidas por causa de Jesus e pelo Evangelho. Então nós imitamos a atitude sacrificial de Cristo, a atitude que nós vemos os discípulos imitando. E para nós começarmos a imitar uma pessoa, primeiro nós temos que admirá-la. Então você só vai conseguir imitar Jesus e ser discípulo dele a partir do momento que você o admira, que você é cativado por ele. Então, quando eu sou cativado por Jesus, eu quero imitá-lo, eu quero ser como ele. E como que eu sou cativado por Jesus? Vendo Jesus na palavra, lendo sobre Jesus, vendo quem ele é, o Deus que ele é, o que ele fez por nós, como ele amou, como ele cuida de nós. Nós olhamos esse homem e nós queremos ser cativados por ele. Nós somos cativados por ele. E por sermos cativados por ele, nós passamos a cativar. Não pelo que somos, mas pelo que nós imitamos. Porque Jesus nos cativou, mudou o nosso coração. Nós passamos a ser pessoas que cativam por causa de Jesus. Nós temos irmãos abençoados e nós olhamos para a vida deles e falamos, esse cara é de Deus, essa pessoa é de Deus. Nós vemos Jesus na vida dele. Por quê? Porque ele foi cativado por Jesus e ele quer ser como ele é. Então o primeiro ponto do discipulado é esse, nós sermos cativados por Jesus, nós passarmos a querer imitá-lo e nós vermos os discípulos, os apóstolos imitando Jesus. Então nós temos um padrão do que é imitar a Cristo. E quando nós olhamos para esse texto aqui de Lucas 14, que nós lemos, do 25 ao 33, nós vemos que uma grande multidão estava seguindo Jesus. E Jesus olha para essa multidão e começa a falar essas palavras. E nós vemos aqui que ele dá 3 demandas para seguir a Jesus. Os jovens já estão cansados de ouvir isso, já decoraram isso. A primeira demanda é um certo tipo de amor. A segunda demanda, certo tipo de sofrimento. E a terceira demanda é um certo tipo de desapego. E você perceba que quando ele fala, se você não me amar mais do que tudo, você não pode ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. E se você não renunciar, você não pode ser meu discípulo. Então são 3 condições para seguir Jesus. E essas 3 condições estão juntas. Não tem como eu amar a Jesus, mas eu não estar disposto a sofrer por ele. Ou eu amar a Jesus, eu não estar disposto a renunciar às coisas dessa terra por causa dele. Então são 3 demandas que estão ligadas uma à outra. E Jesus talvez estava olhando para essa multidão e vendo que aqueles homens e mulheres que o seguiam estavam seguindo apenas por causa dos milagres, da multiplicação dos pães, de coisas que Jesus estava fazendo. E isso é muito bom, nós oramos por milagres, nós queremos ver sinais e maravilhas em nosso meio. Mas Jesus estava vendo essa multidão que o acompanhava de longe, sem um compromisso com Jesus, sem se comprometer com ele, sem se comprometer com o Evangelho e com essa vida cristã. Então ele começa a falar para essas pessoas, porque ele percebe que as expectativas delas estavam erradas.
E ele começa a dizer isso: olha, você tem que me amar, você tem que estar disposto a sofrer, e você tem que estar disposto a renunciar. E quando nós pensamos em multidão, nós vemos que existem graus até chegar a Jesus. Então existe uma multidão, existe os 70 discípulos que foram enviados, existe os 12, existe os 3, Pedro, Tiago e João, e existe João, aquele que teve uma proximidade maior com o Senhor. E para estarmos cada vez mais próximos do Senhor e atravessar essa multidão, nós devemos cumprir com esses 3 mandatos. Jesus não está interessado na quantidade de pessoas que o seguem, embora Ele queira salvar o maior número de pessoas possível. Ele se entregou naquela cruz, Ele amou, Ele resolveu o problema que começou lá no Jardim do Éden, quando o homem peca e cai e faz com que toda a natureza esteja contaminada pelo pecado. Então o homem, ele passa a ter uma compreensão errada dele mesmo e uma compreensão errada de Deus. E por isso essas pessoas que estavam na multidão, elas estavam querendo seguir Jesus aos seus próprios termos, do seu próprio modo. Eu vou seguir Jesus da maneira que eu quero. E Jesus está falando: olha, se você quer me seguir, você tem que estar debaixo dessas 3 demandas. Você tem que cumprir essas 3 demandas. E assim você estará no discipulado de Jesus. Então no versículo 26, ele diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu disse no começo que é um certo tipo de amor, porque você não vai odiar as pessoas, né? Você não vai deixar de amá-las, mas você vai dar a primazia do seu amor, do seu coração a Deus. Ele é digno do nosso coração. Ele é digno de se assentar no trono do nosso coração. Não há lugar para outra pessoa ou para algum outro objeto. Aquele que estiver tomando o lugar de Jesus no nosso coração, nós podemos dizer claramente que se tornou um ídolo no nosso coração. Nós somos seres que foram criados para amar, para contemplar. E como o pecado distorceu essa visão que nós temos de nós mesmos e de Deus, nós passamos a amar a criatura ao invés do Criador. Nós passamos a criar ídolos no nosso coração. E aquilo que está no nosso coração é o que controla toda a nossa vida, toda a nossa forma de viver, toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir. Aquilo que está no coração controla a nossa agenda e controla os nossos desejos. E quando Jesus está reinando nos nossos corações, nós somos levados a uma vida que o busca, que o contempla. E nesse processo, nós estamos sendo transformados. Nesse processo, nós estamos sendo moldados ao caráter de Cristo, porque Ele está no nosso coração. Então, o tipo de amor que nós vivenciamos, ele vai determinar o tipo de desejo, o objeto a ser desejado. Então, quando Cristo reina em nossos corações, o nosso objeto de amor maior, a primazia, as primícias do nosso coração, são de Deus. Não tem espaço mais para que outras coisas ou pessoas controlem a nossa agenda, a nossa vida. E quando eu digo isso, de que nós não devemos odiar as pessoas, não é isso que Jesus está dizendo, mas é amá-las como elas devem ser amadas. Quando nós pensamos em amar a Jesus em primeiro lugar, por que nós devemos amá-lo em primeiro lugar? Porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, porque Ele governa, e porque Ele, desde a criação, determinou a forma como os homens deveriam viver. Ele deu mandatos criacionais aos homens. Então, quando nós viemos à igreja, nós nos reunimos aqui, não é para que isso fique só nesse culto de domingo, mas é que para essa ética do reino, essa forma de viver o reino de Deus, ela seja levada para todos os lugares onde nós estivermos, no nosso trabalho, universidades, na nossa casa, em qualquer lugar. Nós temos que viver o reino de Deus. E quando Deus está reinando no nosso coração, é isso que acontece. Nós passamos a enxergar todo o mundo através da ótica do Evangelho. Então nós olhamos para a cultura, nós olhamos para as pessoas que estão perdidas, e nós vemos qual que é o problema principal delas. É o pecado reinando no coração. E existe só um que pode resolver esse problema, e é Jesus. Ele morreu naquela cruz
para nos fazer uma nova raça, uma geração de sacerdote, um povo eleito, pessoas que vão vivenciar a ética do reino, pessoas que vão influenciar a nossa sociedade, que não vão ficar nas quatro paredes, mas que vão ser agentes de transformação, que vão trabalhar no meio artístico para a glória de Deus, que vão ensinar para a glória de Deus, que vão estar em ambientes acadêmicos para a glória de Deus, e não fazendo mais uma cultura gospel, um jeito gospel de viver, mas vivendo para a glória de Deus, influenciando através do evangelho, dessa forma de enxergar o mundo, porque Cristo reina. Então, quando eu falo desse amor, nós devemos amar as nossas mães, os pais, nossos cônjuges, como eles devem ser amados, não como Deus. Eles não têm a primazia do nosso coração, nossos filhos não têm a primazia do nosso coração, o Senhor tem. E quando nós amamos o Senhor da forma que Ele deve ser amado, nós amamos as pessoas, as coisas das formas que elas devem ser amadas. Não vamos criar ídolos nos nossos corações, mas vamos amar como deve ser amado. Agostinho, no livro de Confissões, ele diz assim: Senhor, a minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que te amo. Feriste-me o coração com a tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? Então essa pergunta de Agostinho é crucial, porque o que amo quando te amo? Quando nós dizemos que nós amamos a Deus, a Jesus, nós amamos um Deus, nós amamos um Redentor, um Criador de todas as coisas. Então o nosso coração ele passa a viver de acordo com essa realidade, e de acordo com a realidade que nós vemos os discípulos vivendo na palavra. Eles são o nosso modelo de pessoas que amaram a Jesus e que seguiram a Jesus. Algumas pessoas podem amar Deus como se fosse um metal, como se fosse uma pedra, como se fosse qualquer outra coisa. E Salmo 115 vai dizer, né, que as pessoas que adoram deuses desse tipo, elas se tornam como Ele. A palavra nos diz, e é a maior prova de que nós somos feitos para amar. E quando nós contemplamos algo, nós vamos nos tornando semelhantes àquilo. Como disse Tomás de Kempis, Jesus quer ser amado acima de tudo. Ele não admite rival. O nosso pecado é não reconhecer a sua primazia e suas implicações para a vida. Quando nós amamos a Jesus, nós amamos Ele acima de tudo e acima de nós mesmos. Nós rejeitamos o nosso eu, nós deixamos de viver uma vida egocêntrica para viver uma vida cristocêntrica. Amém? Agora eu quero que vocês imaginem por um instante o dilema que essa multidão estava vivendo. Dizer que você passa a seguir uma pessoa, um homem, e você renunciar àquela tradição judaica, você estava praticamente cometendo um crime contra a sua família. Talvez muitas dessas pessoas que estavam seguindo a Jesus estavam sendo banidas de suas casas. Elas estavam sofrendo dentro da sua própria casa pelo fato de seguir a Jesus. E é o que nós vemos aí em religiões de maioria islâmica, né? A pessoa que se converte do cristianismo, que é islâmica, que é muçulmana e se converte para o cristianismo, ela está cometendo um crime. Se o Estado é islâmico, é um crime mesmo. E ela é totalmente rejeitada pela sua família. Então imagine o nível de sofrimento e o que amar a Jesus implica na vida dessas pessoas que a multidão, que Jesus estava falando. E eu quero que vocês pensem, amar Jesus sobre todas as coisas, no que implica isso para a sua vida. Que amores que você tem que reavaliar no seu coração, que estão de repente tomando o lugar de Jesus em algum momento. Quando Jesus reina nos nossos corações, nossa vida é voltada para Ele. Eu não estou falando de um legalismo, de uma religiosidade, mas tudo flui através dessa realidade. Porque Ele nos amou, nós o amamos, e nós nos entregamos por Ele. Uma das maiores formas de nós mostrarmos que estamos amando a Jesus
É o que ele diz em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em Josué 23:11 diz assim: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Isso não é uma coisa que vira uma chave, né? E a gente muda toda a nossa vida da noite para o dia. Mas, como eu disse, o discipulado dura toda a sua vida. Então, são vitórias diárias, em que nós deixamos de reinar, o nosso eu deixa de reinar e Cristo passa a reinar. Nós buscamos amá-lo e rejeitar os amores que estão tomando conta do nosso coração e do nosso modo de viver. Amém? Então esse é um certo tipo de amor que Jesus está buscando de nós. No versículo 27, ele diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz indica sofrimento. E nós temos que, em primeiro lugar, renunciar a esse desejo de não sofrer, a esse amor próprio que é pregado aí fora, que diz que você deve buscar a felicidade e que você não vai sofrer. Isso é uma grande mentira. Nós vamos sofrer. Mas Jesus está falando aqui, em específico, de um certo amor, de um certo tipo de sofrimento, que sofre pela causa do Evangelho, por ser seguidor de Cristo. Às vezes nós falamos que estamos sofrendo e é por causa de motivos que nós mesmos causamos. Como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 13 ao 16, ele diz assim, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Nós vemos no livro de Atos, capítulo 5, os discípulos se sentindo felizes por serem açoitados e participarem do sofrimento de Cristo. Nós vamos enfrentar oposição na cultura, no mundo em que nós vivemos. Jesus fala em Mateus 10:25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Se fizeram o que fizeram com Jesus, por que nós estamos esperando viver uma vida confortável e longe de sofrimentos? Por você ser cristão, você vai sofrer oposição da cultura e do mundo. Tem alguns irmãos que estão na universidade, e nós temos conversado sobre isso. Hoje a universidade, o que se ensina, principalmente na área de humanas, ela vai totalmente contra aquilo que a Bíblia diz. É colocado a razão e o humanismo em primeiro lugar. Então, só de estar num ambiente desse, você vai sofrer oposição. E você está disposto a sofrer por isso? Você está disposto a sofrer por ser seguidor de Cristo? Você está disposto a sofrer as renúncias que você deve fazer? E às vezes, estava conversando com o Vini antes de começar aqui, às vezes nós queremos adoçar um pouco o cristianismo, né? Nós queremos nos enganar e maquiar algumas coisas, para que a gente não sofra as implicações de seguir a Cristo. Às vezes nós queremos suavizar um pouco. Essas pessoas na qual Jesus estava falando para a multidão, muitas delas sofreram oposição dentro da sua própria casa, por ser seguidor de Cristo. Um dos pais da igreja diz que difícil é seguir-te, mas é impossível te deixar. Aqueles que foram feridos com esse amor, aqueles que foram perdoados, eles vão até o fim por causa de Jesus.
eles não vão negociar, eles não vão procurar uma vida confortável, eles vão renunciar ao amor próprio e vão em direção à sua cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nas palavras de Lutero, eis o caminho da cruz. Tu não o pode achar. Eu tenho que guiar-te como um cego. Por isso, nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa te ensinarei através do meu Espírito e palavra, o caminho e o sofrimento que te é preparado contra a tua escolha, contra o teu pensamento e desejo. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo, é tempo oportuno, o teu mestre chegou. Devemos pensar por qual motivo nós temos sofrido. É uma causa genuína? Quando nós somos feridos com esse amor de Deus, nós passamos a sentir uma angústia pelas coisas que acontecem no mundo e ao nosso redor. E nós passamos a ter uma causa, é a causa do Evangelho, e por essa causa nós vamos sofrer. Vamos sofrer, nós vemos os apóstolos sofrendo. Então não é o caminho que nós queremos trilhar, nem sobre o sofrimento que julgamos capazes de suportar, mas sim os que foram preparados contra a nossa escolha, contra a nossa mania de onipotência, ou seja, contra o nosso costume de querer sempre dar as cartas do jogo. O custo de seguir a Jesus envolve humilhação e sujeição a Deus. E nas palavras de Jesus, em João 16:33, ele diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Se nós não tivéssemos uma vida sem sofrimento, essas palavras não seriam ditas por Jesus. Nós não veríamos Paulo, na sua carta aos Romanos, algo tremendo que ele diz: porque estou certo de que o sofrimento do presente tempo não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E, por incrível que pareça, e por mais doloroso que seja as situações que nós vivemos, esses sofrimentos são leves e momentâneos, porque nós teremos uma eternidade com o Senhor, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Toda a oposição e sofrimento por causa do Evangelho, por causa de ir contra a nossa natureza que é má, elas acabarão um dia, e nós viveremos uma plenitude na presença de Deus. Glória a Deus. Nos versículos do texto aqui de 28, 29, 30, até o 32, Jesus para um pouco o que ele está dizendo para essa multidão. Ele falou sobre um tipo de amor, um tipo de sofrimento, e agora ele vai falar sobre o custo. Olha, eu coloquei as cartas na mesa, é o que Jesus está dizendo. Vocês estão seguindo a Jesus do seu jeito, mas existe uma forma de seguir a Jesus. Discipulado é o método de Jesus. Discipulado é viver da forma que Jesus quer e não da forma que nós queremos. Nós nunca vamos de encontro ao Evangelho e às verdades que são difíceis na palavra, mas nós sempre vamos arrumar um jeitinho de desviar, de pular as coisas que são difíceis de encarar. E a realidade é que a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Nós somos maus, e nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós queremos reinar e governar do nosso jeito. Mas Deus está dizendo aqui, existe uma forma de seguir a mim. Então ele dá dois exemplos, o do construtor e o do rei. O do construtor, ele está falando de um homem que vai começar um projeto, vai construir algo, e o construtor ele pode ser tolo ou pode ser sábio. Aquele que é tolo, olha o projeto, se entusiasma, mas não calcula os custos, e ele cai de cabeça. Quando nós não calculamos os custos para seguir a Jesus, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento,
e um certo tipo de renúncia, que nós vamos falar daqui a pouco, quando nós não calculamos esses custos, nós não vivemos uma vida que é para ser vivida, e nós sofremos por causa disso. Porque a nossa vida fica superficial, rasa, nós não saímos do lugar. E muitas vezes nós desistimos no meio do caminho, por não analisar os custos. E o sábio, ele entende a decisão de seguir a Jesus, ele compreende o que está diante dele, ele calcula os custos e ele se lança, se inicia. Então você pode ser um tolo ou um sábio, mas calcule os custos. Nós estamos a todo tempo fazendo isso. A todo tempo nós calculamos custo, seja para iniciar uma faculdade, seja para começar uma empresa, um negócio, seja para mudar de emprego, seja para fazer uma reforma em casa. A todo tempo nós estamos calculando os custos. E com a vida cristã não é diferente. Existe um custo para seguir a Jesus. A salvação é gratuita. É Jesus nos atraindo até a cruz por meio da graça. Mas o discipulado é você tomar a cruz e seguir a Jesus. E ele dá o mesmo exemplo de calcular custos, agora falando de um rei que vai à batalha. Esse rei tem 10.000 soldados, e o que está vindo contra ele tem 20.000 soldados. Então ele calcula o custo para saber se ele pode ir à guerra com a quantidade de soldados que ele tem. Mas ele deve tomar uma decisão. Será que a vontade de ter o poder, de ter o controle, é mais valioso do que perder muitas vidas, milhares de vidas? E então ele renuncia a esse desejo de poder. E é o que o nosso coração está a todo tempo querendo. Poder e governo. Fazer as coisas do nosso jeito. Governarmos a nossa própria vida. A partir do momento que nós estamos em Cristo, estamos debaixo do senhorio dele. A palavra Senhor, quando se fala de Jesus Cristo, é Kyrios. E ela indica um senhor de escravos, um senhor que é dono. Nós somos escravos de Cristo. Ele é o nosso dono, ele é o nosso senhor. Nós não temos mais nenhum direito de governo. Nós não temos mais nenhum direito de poder, de fazer as coisas como nós queremos. Agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. E nós temos que entender que isso não é ruim. A nossa natureza é má e ela não quer estar submetida a isso. Mas isso é bom. Deus planejou isso. É a vida, é a melhor vida que nós podemos decidir viver. O discipulado de Jesus é assim. Nós nos rendemos, nos submetemos e desistimos de nossas vontades de poder em prol de algo muito mais valioso. O discipulado não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder. Quem perder a sua vida, achá-la-á. Amém? Depois que Jesus fala dos custos, ele diz uma última demanda, que é um certo tipo de desapego. No versículo 33, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Em Lucas 12:10, está escrito assim: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12:1. Eclesiastes 5:19 diz assim: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. E mais um texto em Filipenses 4:12-13. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa terceira demanda, ela coloca um machado sobre a raiz, né? Ela diz sobre o desapego, sobre a renúncia das coisas que nós devemos ter dessa terra. Jesus não está falando aqui que você não pode ter bens. E nós devemos encarar os bens de uma maneira diferente da que às vezes nós vemos
o mundo encarando. Mas ele está dizendo aqui que nós temos que renunciar a tudo aquilo que nos vincula a este mundo. Tudo aquilo que nos dá um senso de segurança e de vínculo a essa terra. Deus nos tirou do império das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho Jesus. Nós agora somos peregrinos dessa terra. E uma das maiores mentiras que nós podemos contar para nós mesmos é que nós possuímos, que nós temos, que nós somos donos. Tudo vem de Deus. Toda boa dádiva é um dom de Deus, como diz Eclesiastes. É dádiva, é graça de Deus. Se nós temos o alimento, se nós temos a casa, se nós dirigimos um carro, se temos uma empresa, se podemos fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, tudo isso é dádiva de Deus. É dele, é para ele, é por ele. Tudo volta para ele. É dádiva de Deus. E nós devemos aprender a desfrutar disso, como se nós fôssemos bons mordomos, administrando tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, para a glória dele, para o reino dele. Deus nos capacita com inteligência, com sabedoria, para que isso seja usado no reino dele, para que o nome dele seja glorificado. Deus nos dá bens para que o nome dele seja glorificado. E quando nós temos esse vínculo de pertencimento a essas coisas, o nosso coração está nessas coisas, nós criamos um ídolo, como eu falei no começo. Então, quando nós analisamos a vida de um cristão e de um ateu, por exemplo, o cristão, quando chega ao final do dia, ele pode agradecer a Deus pelo dia que ele teve. Quando ele recebe bênçãos, ele pode comprar coisas, o que seja, ele pode agradecer a alguém por aquilo, porque ele entende que é boa dádiva de Deus, que é um presente de Deus dado. O cristão entende dessa forma. O ateu não. Ele chega no final do dia e ele agradece a ele mesmo. Obrigado, ó eu mesmo, por tudo isso que eu conquistei, por tudo isso que é a minha sabedoria, a minha capacidade, por tudo isso que eu consegui conquistar. E aí existe um problema muito grave. Se esse homem, ele perde esses bens, o que acontece com ele? Ele surta. Porque as coisas dele, a vida dele está fundamentada naquilo que ele tem. Se a esposa dele se torna o ídolo dele, se ela vai embora, se ela falece, ou se ele a perde, ele surta. Porque aquilo era o principal do coração dele. Quando os bens materiais se perdem, e aquilo era o que estava no coração da pessoa, ela se perde também. Quando nós lemos Paulo falando, né? Eu sei o que é viver em abundância e sei também o que é necessidade. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. E aí ele termina, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que aprender o segredo do contentamento, de viver uma vida contente com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, e não de buscar mais a cada vez. Isso é como correr atrás do vento. Então Jesus está falando, viva uma vida de desapego. Quando nós lemos em Lucas 18, nós vemos Jesus conversando com um jovem rico. E o que aconteceu com o jovem rico? Esse jovem vem até Jesus e pergunta, o que eu faço para ser salvo? E Jesus fala, cumpre os mandamentos. Aí ele diz, ok, eu tenho feito isso desde a minha infância, cumprido os mandamentos. Então, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que acontece com ele? Ele se entristece, ele vira as costas e vai embora. Ele não segue a Jesus, porque o seu coração estava nessas coisas. E essa é a razão pela qual muitos não o seguem, porque os seus corações estão enraizados com as coisas dessa terra. Nós somos transportados de um reino de trevas para o reino de Jesus. Agora nós somos como peregrinos nessa terra. Tudo que nós temos é boa dádiva de Deus. O discipulado deve começar na rendição e submissão a Jesus e a sua palavra. E algumas questões que nós devemos meditar sobre essa posição do ateu.
Se ele perder tudo, o que diz ter, o que acontece com ele? O manteria vivo? E se você, que está aí, e eu também, perder tudo o que tem, o que eu acho que eu possuo, o que será de você sem sua família, sem seus bens, sua casa, sem o dinheiro, sem herança? Imagine que o que lhe restou é apenas Jesus. Mesmo assim, ainda você conseguiria viver feliz? Às vezes nós encontramos pessoas que estão na rua e em situações difíceis. E às vezes inconscientemente a gente tende a acreditar que por elas estarem naquela situação, elas não têm Jesus. Mas se elas estiverem em Jesus, mesmo naquela situação, como Paulo diz, que aprendeu a viver em necessidade e abundância, se elas estiverem em Jesus verdadeiramente em seus corações, é tudo isso que elas precisam. Elas não vão precisar de mais nada. Embora Jesus cuide de seus filhos e ame aqueles que ele salvou. Tomás de Kempis diz: procura Jesus e todas as coisas, e Jesus acharás. Se te buscas a ti mesmo, também a te acharás, mas para a própria ruína. Busca Jesus em tudo, em todas as coisas, busca Jesus. Quando nós tiramos os olhos disso e buscamos a nós mesmos, o nosso conforto, buscamos o nosso jeito, a nossa forma, nós estamos procurando a nossa própria ruína. Quando nós nos desapegamos dessas coisas, e quando Jesus está reinando nesse trono que existe no nosso coração, a nossa identidade é formada conforme a de Cristo. Não são mais as coisas que influenciam a nossa identidade. Não é mais a cultura, não é mais os padrões de vida que são impostos, não é mais os objetos, não são mais uma ideia que nós criamos de nós mesmos, mas nós somos transformados conforme a identidade de Jesus. E mesmo depois de nos desapegarmos de todas as coisas, ainda assim haverá a última coisa, aquela da qual sentiremos dificuldade de nos desapegar, o nosso eu. Não o nosso verdadeiro eu, mas o falso eu, aquele narcisista que distorce nossa verdadeira identidade no Senhor. Quando isso acontece, quando o falso eu for negado, o discipulado já não será mais uma mera assimilação de doutrinas desconectadas com a vida. Mas ao contrário, doutrina e vida se tornarão uma só carne. Doutrina e vida se tornarão uma só carne. Todo o nosso ser, toda a nossa teologia vai ser aplicada à nossa vida. Não é mais só algo separado aos domingos e nos grupos caseiros, algo que nós fazemos achando que é algo espiritual e religioso, e aí toda a nossa vida restante, nosso trabalho, nossos estudos, é algo separado disso. Não, tudo é para a glória dele, tudo é espiritual, tudo é para o Senhor, nossa vida como um todo é dele, tudo é dele. E quando nós olhamos para essas três demandas, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego, sejamos sinceros com nós mesmos. É fácil cumprir tudo isso? Não é fácil. Eu não acho fácil. E aí é onde entra a graça. Jesus veio fazer o que nenhum de nós poderíamos fazer. A lei de Deus, ela é justa, perfeita, correta, e nós somos levados a cumprir essa lei. Mas a lei exige que ela seja cumprida de forma perfeita e completa. Só que a lei, como Paulo diz, evidencia o nosso pecado, a nossa incapacidade de cumprir essa lei de forma perfeita. Por mais que você observe alguns pontos da lei e você faça algo, você não consegue cumpri-la perfeitamente e de forma completa. E então o que Deus fez? Enviou o seu Filho Jesus. Amém? E o que ele fez? Ele cumpriu a lei. Ele diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E ele cumpriu a lei em nosso lugar. Então ele é levado a essa morte de cruz. E como um sacrifício vivo, toda a sua justiça e a forma obediente em que ele viveu é imputada a nós pela fé.
Parece injusto, de fato é. Nós não merecíamos isso. Mas veio a justiça de Deus sobre nós, nos fez justos diante do Pai. Então Deus olha para nós agora e vê o sangue do seu Filho sobre a vida de cada um de nós. E por isso a ira dele não vem mais sobre a nossa vida, porque ele olha o sangue de Jesus sobre nós. E agora nós não podemos, por causa disso, viver uma vida relaxada, sabendo que Jesus fez tudo no nosso lugar. Ao contrário, por causa desse sacrifício, por causa dessa graça, nós podemos viver em santidade, nós podemos andar e caminhar rumo a Jesus. E sem medo, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Nós não precisamos mais ter medo da ira de Deus sobre nós. Foi aberto esse caminho de graça pelo qual nós podemos andar agora. E quando nós olhamos para Jesus, Ele diz para que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados venham até Ele. Ele diz que Ele vai nos ensinar, o coração dele é manso e humilde. E Ele falou que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é pesado servir a Jesus. Não é pesado viver essa vida. Jesus nos dá graça para que a gente cumpra essas demandas. Ele vem sobre nós com graça para que a gente o ame, para que a gente sofra por Ele e para que a gente renuncie a essas coisas terrenas. Ele vem com graça sobre isso. Um teólogo chamado George Eldon Ladd diz que tudo aquilo que o reino de Deus exige de nós, o próprio Senhor provê a nós. Deus não vai pedir nada que Ele não tenha dado a nós antes. Ele nos capacita. Lembra que eu disse, a nossa natureza é má. Todo o bem vem do Senhor. Nada que é bom vem de nós. A capacidade de cumprir essas exigências vem do próprio Jesus. Não é pesado. Não é pesado. Quando você iniciar a sua semana amanhã saindo daqui, pense nessas palavras. Jesus abriu um caminho de graça para que você viva o discipulado nos termos dele e não nos próprios termos. Então você vai lembrar disso, de que é graça, e você vai renunciar o seu eu, você vai renunciar os outros amores, porque amar Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas. E quando nós o amamos verdadeiramente, nós passamos a amar todas as coisas da forma que elas devem ser amadas. Nós vivemos uma vida inteira para a glória de Deus, sem desviar de situações complexas e difíceis, porque a resposta está no Senhor. Amém? Queria que a gente tivesse um tempo de oração sobre isso. Coloque sua vida diante dele. Pense nessas 3 demandas. Nós precisamos nos arrepender dos ídolos que nós temos amado em nossos corações. Nós precisamos nos arrepender do amor próprio que nós temos seguido e vivido a fim de não sofrermos, a fim de nos proteger, a fim de criar em nós barreiras e muros que vão impedir de que a gente passe por qualquer sofrimento. Se desvencilhe disso, abra mão disso. Nós temos que nos arrepender de termos colocado a nossa esperança, segurança e confiança nas coisas dessa terra. Isso que nós estamos vivendo nesses dias, essa pandemia, é a maior prova de que nós temos que confiar em Deus e não nas coisas dessa terra. Em situações dessas que estamos vivendo, onde está a segurança? Onde está o conforto? Tudo é breve e passageiro. Que nosso coração não esteja nessas coisas, nas coisas dessa terra. Que nosso coração esteja apenas no Senhor. Que nós possamos desfrutar de toda boa dádiva. Deus, gera em nós esse coração, Pai. Senhor, gera em nós esse coração que te ama, que dá a primazia do nosso amor a Ti, Senhor. O Senhor é Deus, nós queremos amá-lo como tal.
com toda a nossa força, nosso entendimento, com todo o nosso coração, nosso ser, todo o nosso ser é para Ti, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Declara o Seu amor por Ele, nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Senhor. E porque nós amamos o Senhor, nós amamos o nosso próximo e as outras coisas como elas devem ser amadas. Nós amamos a nós mesmos como devemos ser amados. Quebra todo ídolo dos nossos corações, Senhor. Tudo aquilo em que temos depositado o nosso amor. Senhor, que nós possamos olhar para as Escrituras e ver como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que todo o sofrimento que nós viemos passar pelo Teu nome seja motivo de alegria, Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida, que haja maturidade no Seu corpo, Senhor. Que os sofrimentos que nós enfrentemos seja para gerar maturidade e não para a morte, Pai. Fortalece a fé de cada irmão aqui em Ti, Senhor. Pai, nós oramos para que todo o nosso coração seja desprendido das coisas dessa terra, Pai. Gera em nós, Senhor, essa certeza de que somos peregrinos aqui, Pai. Capacita-nos, Senhor, a expandir o Teu reino, Pai. Que a gente não perca tempo com coisas supérfluas e rasas, Pai. Leva-nos a uma profundidade maior, Senhor. Leva-nos a uma compreensão e dimensão do que é o Teu reino, Jesus. Leva-nos nessa manhã a uma compreensão do que é ser Teu discípulo, Senhor. Sozinho nós não conseguimos, Senhor, por isso nós pedimos, vem com Teu Espírito Santo e nos ajuda, Senhor. Conduza-nos pela Tua mão, Senhor. Leve-nos a esse discipulado, leve-nos a seguir-Te de acordo com os Teus termos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Vou pegar o gancho do Gilmar. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz menção de Jesus todos os seus dias. E agora nós vamos ter um momento da ceia. Beck, pega o meu. Pega a minha. Você recebeu sua ceia? Quem não recebeu aqui, levanta a mão. Quem ainda não recebeu? Acompanha comigo a leitura da palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Ou melhor, 25. É o 23 mesmo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então nós vamos ficar de pé. O verdadeiro discípulo de Jesus, como o Gilmar disse, pregou aqui nessa manhã, ele segue o Mestre. E tomar o pão e comê-lo significa você compartilhar dos mesmos sentimentos de Jesus naquela cruz do Calvário. Se lembrar disso, que houve um sacrifício pela tua vida, que houve algo que foi feito em prol da tua vida, para que você ganhasse a salvação em Cristo. E beber do cálice significa uma nova aliança, a partir desse momento, da morte e ressurreição de Cristo. O sangue derramado sobre nós, nos deu uma nova aliança, levando-nos de volta à origem de todas as coisas. Então eu quero que você feche seus olhos agora, junte-se à sua família, se você estiver com família.
faça uma oração agradecendo ao Senhor por esse momento tão especial na tua vida, de você ter a salvação em Cristo e uma vida de santidade. Lembrando que nós temos o costume de participar da ceia, aqueles que batizaram, testemunharam que Jesus agora é Senhor da sua vida e tem uma vida com Ele diária e completa. Então, faça isso em nome de Jesus. Pai, nós consagramos este cálice, nós consagramos esse pão no Teu altar e Te damos graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, começando naquela cruz do Calvário, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos faz participantes do Teu corpo, Pai, participantes dos Teus sofrimentos, lembrando que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, nos dando essa novidade de vida, a fim de que nós pudéssemos viver uma vida em abundância na Tua presença. E uma vida em abundância eu entendo, Pai, que é uma vida sem necessidade alguma, porque o Senhor tem suprido toda e qualquer necessidade que nós temos. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos e consagramos este cálice, esse pão diante do Teu altar, para louvor e glória do Teu santo nome. Eu oro assim, agradecido em nome de Jesus. Se você já orou, pode tomar o seu pão, pode tomar o seu cálice, amém? Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome. Bendizemos o Teu santo nome neste lugar. Continua ministrando sobre as nossas vidas, Pai. Continua falando conosco nesse dia. Consagramos esse dia no Teu altar, Pai. Tudo é Teu para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero dar alguns recados, bem rápido. Você que é jovem, que não participa ainda do culto de jovens, o Ministério Vox vai ter um culto aqui no dia 31 à noite, às 20 horas, no Salão 2, né, Gilmar? Sábado que vem. Então você tem um compromisso aí de participar com os jovens da igreja. Eles têm se reunido outros dias da semana também. Depois você pode procurar a Noemi, o Gilmar, para você se inteirar sobre o culto de jovens. É uma bênção esse culto. Então não deixe de participar, tá bom? No dia 7/8, é um sábado, nós vamos ter a Noite dos Sabores aqui. É uma confraternização da igreja, onde você vai poder compartilhar com o teu irmão, sentar na mesma mesa, bater um papo, tudo com muito cuidado em relação às restrições que nós temos. Vai servir cachorro-quente, pastel e doces, né? Então, é muito importante que você participe desse momento, tenha esse momento para conhecer novas pessoas. Nós temos várias pessoas novas na igreja. Então é um momento que você vai poder desfrutar do alimento e ao mesmo tempo da comunhão com o teu irmão, tá bom? Então não deixe de participar. Tem que marcar alguma coisa? Não, é só vir aqui, sentar na mesa e comer, amém? Glória a Deus por isso. No dia 29/8, o pastor Davi ele quer fazer o batismo com alguns irmãos que já se manifestaram desejo de passar pelas águas. Se você
quer se batizar, você precisa fazer parte do curso de batismo que vai começar no dia 8/8. Então você deu o nome para a Vanessa, a partir do dia 8, é domingo, você vai começar uma classe e vai terminar essa classe no dia 29, já com o batismo, conforme foi feito da outra vez, tá bom? Então, você tem interesse de se batizar na nossa igreja, procure a Vanessa, a secretaria, tá ok? E o último recado é que nós estamos mudando o dia das reuniões de oração aqui na igreja, que era nas quartas-feiras. A partir da semana que vem, vai ser na quinta-feira, às 18h30. Por que nós estamos mudando? Porque toda quarta-feira na igreja tem uma atividade à noite, às 20 horas, 19h30, e tem conflitado muitas vezes esses horários em relação à reunião de oração. Então, para melhorar, para nós aprimorarmos as nossas reuniões aqui, a gente está mudando esse culto para quinta-feira, às 18h30. Você que faz parte desse grupo, já vem aqui bastante tempo, e você que não vem, nosso convite é que você participe dessas reuniões. Toda quarta-feira mudou para quinta-feira agora, a partir da semana que vem, com a liderança aí do Laerte, tá bom? Antes da gente encerrar o nosso culto aqui, tem alguém que nos visita nessa manhã? Levanta a sua mão. Tem uma lá, tem mais uma aqui. Nós queremos dar um kit de boas-vindas para vocês. Sintam-se bem-vindos à casa do Senhor. Aqui não é outro lugar, não ser uma casa de oração, onde queremos demonstrar o nosso amor por você, apresentar Jesus como Senhor. E vamos ficar de pé? Em Êxodo capítulo 17, Moisés está em cima do monte, e junto com ele está Hur e Arão. E lá embaixo, no vale, está tendo uma guerra muito forte. E o que eles perceberam? Que quando Moisés estava com seus braços abaixados, Josué, que estava à frente dessa batalha, estava perdendo a guerra. Mas quando eles levantavam os braços de Moisés, Josué prevalecia nessa guerra. Por que eu estou dizendo isso? Essa passagem ela é muito importante para nós como igreja, porque nós percebemos nesse trecho da palavra, que há um conjunto de ações em prol da vitória, em prol de que eles fossem bem-sucedidos naquela batalha. E eu quero fazer algo aqui bem especial, sentindo no meu coração em relação ao Mário, que ele foi transportado para São Paulo, está no hospital de lá agora, e nós como igreja, nós devemos ser como esses, que sustentaram as mãos de Moisés em pé, para que a batalha fosse ganha. Então eu quero convidar você a se comportar dessa maneira, nesse momento, fechando os seus olhos e juntamente comigo, juntamente com o pastor Davi, com a pastora Eide, o pastor Luiz, intercedemos em favor do Mário, também como da Patrícia, como da Beth Brau e outros que estão passando por situações difíceis nas suas batalhas, e nós como igreja, como corpo de Cristo, precisamos ser esse conjunto que intercede em favor dos nossos irmãos. Então, feche seus olhos, levante as suas mãos, sustente essa obra, e nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos despedir do Senhor nessa manhã, na certeza de que somos teus discípulos. Fomos chamados para esse ministério, Pai, de copiar Jesus em tudo que Ele fizer, Pai. E nós sabemos que Ele está agora, diante do Senhor, intercedendo em favor do Mário, intercedendo em favor da Beth, intercedendo em favor da Patrícia, de outros tantos que nós conhecemos, que o Senhor está no controle, Pai. Deus, em nome de Jesus, ouve o clamor da Tua igreja, que se levanta nessa hora pela fé, crendo no Teu poder de milagres, Pai. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és aquele que está à frente da nossa batalha. Pai, em nome de Jesus, nos dá sustentação, para que as nossas orações cheguem como um aroma suave diante do Senhor. Pai, nós clamamos pelo Mário nessa manhã. Deus, o Senhor é Senhor da vida dele, Pai. Deus, nós depositamos em Ti a nossa fé,
crendo que o Senhor levantará esse homem com o teu poder, Pai, para o louvor da tua glória. Por isso, ó Pai, venha, Senhor, venha acudir a tua igreja nessa hora de clamor diante do Senhor, Pai. Nós queremos que o Senhor faça a tua vontade, mas nós queremos ser participantes dessa vontade, Pai. E se há no teu coração esse desejo, cura o Mário, Pai, nessa hora, visita ele naquele hospital, dá estratégias para os médicos, Senhor, os assistentes ali, para o Pai darem, ó Deus, aquilo que for necessário para que o Mário seja, ó Deus, curado em nome de Jesus. Cura também os demais, Pai, toma cada um nas tuas mãos. Nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui como igreja, nos levantando em intercessão pelos teus filhos, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a consolação e comunhão do Espírito seja com toda a igreja aqui reunida hoje e eternamente. E nós como igreja dizemos amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor.